Agora, para a gente poder criar um banco de dados via comandos, o procedimento é muito simples. Primeiramente, você vai clicar aqui em Nova Consulta, tá bom? Então, você vai dar um clique. Ao aparecer a tela da nova consulta, você pode até ampliar aqui o zoom, segurando o Ctrl do teclado e movimentando o scroll do mouse. Então, vou deixar aqui um determinado tamanho, um determinado ponto. E para a gente poder criar uma nova base de dados, a gente vai colocar da seguinte forma: Create Database. E após a palavra database, a gente vai colocar o nome do banco de dados. Então, eu posso colocar assim, por exemplo, gestão, vendas. Pode ser assim, simplesmente. Então, após isto, eu vou dar um Enter. E agora eu posso passar alguns parâmetros para esse nosso banco de dados. Dentro do onPrimary, a gente pode fazer o seguinte: onPrimary, abro parênteses, e apenas para organização vou dar um Enter, vou dar um Tab. E aí eu faço o seguinte: eu vou colocar aqui Name. Aqui será o nome do nosso banco de dados. Eu vou colocar aqui gestão, vendas. Depois eu vou colocar uma vírgula, vou dar um Enter. E aí nós temos um outro parâmetro também, que é o File Name. O que seria o File Name? É o local onde a gente vai armazenar esse nosso banco de dados, o nosso arquivo. Então, eu posso criar uma pasta lá no disco rígido. A pasta que eu criei foi curso SQL. E aí, em seguida, eu vou colocar o nome do nosso arquivo. Então, vou escrever gestão, vendas, ponto. E aí eu coloco a extensão do nosso arquivo de banco de dados, que é conhecido como MDF. E eu coloco um aspas simples, tá bom? Então, eu aperto a vírgula, vou dar um Enter. Vou colocar agora o tamanho do meu banco de dados. Eu vou colocar aqui 5 MB, ok? O tamanho máximo do meu banco de dados, max size, eu vou colocar 15 MB, ok? E aí nós temos também um outro parâmetro, que é o File Growth. O File Growth será como o meu banco de dados irá crescer. Ou seja, quando ele chegar no tamanho máximo de armazenamento de 5 MB, ele vai crescer 10%. E assim até chegar no limite máximo que eu estou colocando aqui, tá bom? E aí, depois eu fecho parênteses e assim concluímos. Só lembrando que aqui dentro precisa ter a vírgula para poder separar os parâmetros. Faltou uma vírgula aqui e outra aqui, olha. Então, vamos lá. Vou colocar uma vírgula aqui e aqui também, tá bom? Porque vai separar. Aqui, como é o meu último parâmetro, eu não preciso colocar vírgula não, tá bom? Eu poderia deixar o parênteses aqui no finalzinho, olha lá. Então, sempre no último parâmetro, a gente não precisa colocar vírgula, mas as vírgulas são necessárias para poder fazer a sequência de comandos. E no último, a gente não coloca, tá bom? Que é este aqui, no caso. Ok, feito isto, eu vou clicar aqui no botão executar. Ele deu a mensagem de consulta executada com êxito. Agora eu vou expandir aqui as pastas, clicando aqui no sinal de mais. Veja que não apareceu ainda, não é? Aí eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar na opção atualizar. E aí veja que o nosso banco de dados foi criado. Olha lá, tudo bem? Agora suponhamos que eu vou criar aqui um outro banco de dados. Então, vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no final, dar um Enter e vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou fazer assim, Create Database Vendas. E aí, neste banco de dados, eu não vou colocar esses parâmetros, tá bom? Eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu vou selecionar ele aqui e vou clicar aqui no botão executar. Após executar, eu vou clicar aqui em banco de dados, na pasta, e escolher a opção atualizar. Veja que este banco de dados, agora que eu criei, está aparecendo aqui. Então, nós temos dois, não é? Olha lá, vendas e gestão de vendas, que é este aqui que nós criamos. Suponhamos que eu não quero mais este banco de dados que nós acabamos de criar. Então, eu vou apagar este banco de dados. Eu vou dar um Enter aqui e vou simplesmente digitar Drop Database. E veja que na hora que eu escrevo a palavra vendas, vai aparecer aqui os bancos de dados que nós temos. Olha lá, e eu quero exatamente este, ok? Então, vou selecionar e vou clicar aqui em executar. Olha lá, quando eu executar, eu vou atualizar aqui a pasta banco de dados, vou clicar em atualizar e olha lá, o banco de dados que nós criamos, que foi este aqui, ele foi apagado pelo comando drop database, tá bom? Então, nós vimos aqui como nós podemos criar uma base de dados e excluir. Anote este comando, ou então você pode colocar assim em forma de comentário. Para transformar aqui este comando em um comentário, basta eu colocar dois tracinhos aqui na frente. Ó. Pronto, vou dar um espaço, ele fica numa cor verde, olha. Então ele se transformou em um comentário, tá bom? Da mesma forma é aqui, olha. Se eu não quero, eu simplesmente apago e posso colocar aqui um comentário, olha. Aqui
sobre este comando. Drop database, aí você pode colocar uma descrição. Faz a exclusão do banco de dados, tá bom? Você pode deixar assim, mas aqui eu apenas aproveitei o ensejo para mostrar como nós podemos fazer comentários. Tudo bem? Então, os comentários são sempre importantes porque vai dando norteamento ali para o usuário. Ok? Então, vamos dar continuidade na próxima aula. Então, vamos lá.